Oi pessoal, na aula passada a gente estudou sobre os múltiplos e divisores e hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo com os números primos e a decomposição em fator primo. Vamos começar aqui com os números primos. Eles são os números que possuem apenas dois divisores, um e ele mesmo, certo? Então, os números primos, esse é o critério para um número ser primo. Ele só pode ter dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Aqui, por exemplo, o divisor de 2 é 1. Se a gente dividir 2 por 1 é 2 e 2 por 2 é 1. 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, né? Esse é o critério para o número ser considerado primo. E os números com mais de dois divisores são chamados de números compostos. Aqui são exemplos de números compostos, ó. O 8, os divisores de 8 é 1, 2, 4 e 8. Aqui, ó, tem 4 divisores, então o 8 é um número composto. O 14, o 24, o 30, certo? E aqui é uma outra observação, que o número 1, ele não é primo e nem composto, porque o 1 só tem como divisor ele mesmo, né? Então, ele não é considerado nem primo nem composto. E agora, em relação à decomposição em fator primo. O que é isso? O que é essa decomposição? Então, decompor um número em fator primo é escrever esse número como produto de um número primo. Aqui eu coloquei aqui uns exemplos para fazer com vocês. Como é que a gente pode escrever aqui o número 4? A gente pode escrever aqui, ó, 2 vezes 2. O 2 é um número primo. Então, decompor um número em fator primo é escrevê-lo só utilizando números primos. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Aqui o 6. Como é que a gente pode escrever o 6? 2 vezes 3. Então, aqui a gente tem o 2 e o 3, que são números primos, e eu utilizei eles para escrever o número 6. Aqui, o número 8. Como é que eu poderia escrever o número 8? Se eu escrever 2 vezes 4, é igual a 8, certo? Mas o número 4, ele não é um número primo. E decompor um número em fator primo é escrever esse número só utilizando números primos. Então, outra forma que eu posso escrever o número 8 sem utilizar um número composto, como é o caso do 4. Então, aqui eu não posso utilizar o 4. Aí, como é que eu posso escrever, ó? Quando eu decompus o 4 em fator primo, foi 2 vezes 2. Então, eu posso escrever 2 vezes 2 é 4. Se eu multiplicar vezes 2 de novo, dá 8. Então, o número 8, aqui escrito como um fator primo. O número 12. Se eu escrever 2 vezes 6, dá igual a 12. Mas o 6 é um número composto, não é um número primo, então eu não posso utilizar ele. Outra forma de escrever o 6, só utilizando números primos, aqui, ó, 2 vezes 3. Então, eu posso escrever 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 2 é 12, só utilizando números primos. Aqui o 24, eu poderia escrever o 24 2 vezes 12, que é igual a 24. Mas o 24, ele é um número composto, não é primo. Então, eu não posso utilizar ele. Como é que eu escrevi aqui o número 12? 2 vezes 2 vezes 3. Então, eu posso 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, certo?
2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E vezes 2, 24. Só utilizando números primos. Mas quando o número é grande, fica difícil fazer assim de cabeça. Então, a gente pode decompor o número em fator primo de outra maneira. Aqui como exemplo 24, de novo. Para decompor o 24, só utilizando números primos, a gente vai fazendo a divisão dele. O primeiro número primo é o número 2. E eu consigo dividir 24 por 2. 24 dividido por 2 é 12. Eu ainda consigo dividir 12 por 2? Consigo, porque 12 dividido por 2 é 6. Eu consigo dividir 6 por 2? Consigo também. 6 dividido por 2 é 3. Eu consigo dividir 3 por 2? Não consigo. Então, agora eu tenho que utilizar o próximo número primo, que é o número 3. Que consigo dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. E aqui a divisão termina, essa decomposição termina quando eu chego no número 1. E aqui, se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, é igual a 24. Então, aqui eu decompus o número 24 somente em fatores primos. O 49, para decompor o 49 em fatores primos, como é que eu faço? Eu consigo dividir 49 por 2? Não consigo, nem por 3. Aí, 4 não é um número primo, mas eu também não consigo dividir por 4, nem por 5. Por 6 também não, mas 6 também não é um número primo. Eu consigo dividir 49 por 7? Consigo. Dividindo 49 por 7 dá 7. E se eu dividir por 7 de novo, 7 dividido por 7 dá 1. Então, eu terminei aqui essa decomposição. E se eu multiplicar 7 vezes 7 é igual a 49. Então, aqui é outra forma de escrever o número 49 somente em fatores primos. E agora o 72. 72 eu consigo dividir por 2? Consigo. 72 dividido por 2 dá 36. Também consigo dividir o 36 por 2, que dá 18. Se eu tentar dividir o 18 por 2, também vou conseguir, que dá 9. 9 eu consigo dividir por 2? Não consigo mais. O próximo número primo é o número 3. E se eu for tentar dividir 9 por 3, vai dar 3. E se eu tentar dividir o 3 por 3, dá 1. Então, aqui, ó, só utilizei números primos para poder escrever o número 72. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, dá igual a 72. Então, essa é a decomposição em fator primo do número 72.